Nós vamos entrar agora num assunto que vai misturar assunto da aula passada, que são as transformações gasosas, com um tema que é estudado lá na mecânica. Aqueles conceitos que envolvem energia cinética, trabalho, essas coisas agora misturadas é o que nós chamaremos de termodinâmica. Vamos por partes. Primeiro conceito que eu quero que você guarde. O que eu vou chamar de energia interna, que é sempre representado pela letra U. Ô Jacques, que energia que um gás possui? Vamos pensar. Você lembra dos tipos de energia que existe? Lembra que tem energia cinética, que é a energia do movimento? Tem a energia potencial, por exemplo, a energia potencial gravitacional, que está relacionada à posição que um corpo-objeto está relacionada à posição que um objeto ocupa numa certa altura num campo gravitacional. Tem energia potencial elétrica, tem energia térmica, tem energia nuclear, tem um monte de forma de energia. Mas as chamadas energias, a energia mecânica, me interessa só duas: a cinética e a potencial. Quando eu estudar um gás, você concorda que as moléculas estão em movimento? Elas vibram, elas giram, elas se movem, então tem translação, tem rotação, tem vibração. Então a gente fala que essas moléculas possuem energia cinética. Jacques, essas moléculas possuem energia potencial? Também. Só que, para o nosso alívio, no vestibular só cai o chamado gás ideal. Nos gases ideais, nós desprezamos a ação da energia potencial. Então, o modelo de física que a gente está estudando aqui é um modelo mais simplificado. Ele só é válido para os chamados gases ideais, onde a gente vai considerar apenas o movimento das moléculas. Então, quando eu falar em energia de um gás, eu vou chamar de energia interna a soma das energias cinéticas das moléculas. Matematicamente fica assim, ó. A energia interna é o somatório das energias cinéticas dessas moléculas. Agora, vem cá. Se eu aumento o grau de agitação, lembra que no comecinho lá da termologia, a gente estuda a definição de temperatura, que é a medida do grau de agitação das moléculas. Se você aumenta a temperatura, as moléculas não ficam mais agitadas? Então, se eu aumentar o grau de agitação, eu aumento a temperatura. Mas vem cá, se eu aumento a temperatura, que é fruto do aumento de agitação, visualize isso aqui. Se eu aumentar a agitação das moléculas, você concorda que elas se movem mais rapidamente? Se elas se movem mais rapidamente, lembra que a gente estuda que a energia cinética é dada por mv²/2? Se você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação e, consequentemente, aumenta a velocidade das moléculas. E se a velocidade aumenta, aumenta a energia cinética. E se você aumenta as energias cinéticas, você aumenta a energia interna. Então, aumentar o grau de agitação aumenta a temperatura, logo a energia cinética aumenta. Beleza? Bom, então e aí, como é que a gente faz? O que eu quero que você guarde é que a energia interna, ela é diretamente proporcional à temperatura. Repetindo, se eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de agitação das moléculas. Aumentando o grau de agitação, eu aumento as suas velocidades. E se eu aumento a velocidade, eu aumento a energia cinética. E se eu aumento a energia cinética, eu aumento a energia interna. Esse que é o raciocínio completo. Bom, eu vou te dar até uma equação que anda meio desaparecida do vestibular. É importante que você guarde que a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, mais energético, mais energia interna o gás possui. A equação é essa aqui, ó, energia interna, 3/2 de nRT. Ô Jacques, eu já aprendi para 5/2 de nRT. Pois é, essa equação é para o gás monoatômico, basicamente os gases nobres. Moléculas onde você vai ter apenas um único átomo se movendo. Então, vamos colocar aqui essa relação para um gás
monoatômico. Se fosse gases diatômicos, por exemplo, oxigênio, aí seria 5 meios de nRT. Mas não se preocupe com isso, praticamente sumiu isso de vestibular. Mas eu gosto de dar essa equação completa porque todo mundo lembra do PV igual a nRT, então, só para ficar legal para vocês. Pois bem, vamos lá. Vamos completar essa frase que está aqui em cima. Então a gente pode concluir o quê? Se a variação da temperatura, então tem que ter uma variação da energia interna. Como é que eu represento isso matematicamente? A variação da energia interna é fruto, implica em variação da temperatura e vice-versa, tanto faz. Matematicamente, olha aqui, se a energia interna é 3 meios de nRT, se você me garantir que você está variando a temperatura, mantendo o número de mols constante e o R, que é a constante dos gases ideais, se você varia a temperatura, você varia a energia interna, ou seja, ΔU igual a 3 meios de nR ΔT. Gente, não se esqueça, hein? Toda vez que a gente trata de gases, nós estamos estudando os gases e a temperatura tem que ser sempre na escala Kelvin. Tudo aqui, esses T's, tem que ser em Kelvin. Agora, a gente entra numa parte da termodinâmica que é o que talvez é o que ferra mais vocês. A gente vai ver daqui a pouquinho, a gente tem que saber 3 grandezas: energia interna, trabalho e calor. Quando mistura-se tudo isso, a gente chega na chamada equação da primeira lei da termodinâmica, que veremos em breve. Só que o que ocorre? O que a gente nota é que entre vocês há uma dificuldade em memorizar os sinais matemáticos que é importante você guardar aqui. O que eu vou colocar aqui, o ideal é que você não decore, que você entenda por todo esse processo. De qualquer forma, fica aí a advertência. Você vai ter que guardar isso aqui. Vamos pensar o seguinte. Toda vez que a temperatura aumentar, você concorda que a energia interna final é maior que a energia interna inicial? Lembrou? Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Pega esse U inicial e passa para o outro lado. Isso aqui não vai ficar U final menos U inicial maior que zero? Beleza. E o que é U final menos U inicial? Essa não é a definição matemática de delta? Moral da história. Você vai ter que guardar essa convenção de sinais. Toda vez que a temperatura de um gás aumentar, nós dizemos que o ΔU é positivo. Ô Jacques, e se a temperatura diminuir? Ué, então vamos lá. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Então, o U final é menor que o U inicial. Pega esse cara, passa para o outro lado. Isso vai ficar U final menos U inicial menor do que zero. Isso menos isso é a definição matemática do delta. O ΔU vai ser negativo. Por hora, então, você já tem 2 sinais. Toda vez que a temperatura aumentar, ΔU é positivo. Toda vez que a temperatura diminuir, ΔU é negativo. Tá tranquilo até aí? Vou colocar agora um exemplo que, quando cai em vestibular, tem um índice de acerto extremamente baixo. Então, acompanha comigo aqui, ó. Eu tenho um gráfico de pressão por volume, onde eu tenho um gás num certo estado inicial e ele vai evoluir para um estado final, sofrendo uma transformação isonada. Lembra da aula passada? Quando eu falo transformação isonada, eu estou te garantindo que a pressão, o volume e a temperatura não permanecem constantes. Então, por exemplo, essa transformação aqui, ó. Vamos chamar de transformação A. Só que vem cá, eu posso criar um monte de situações ali. Eu posso fazer com que o gás sofra uma transformação
em vez de seguir esse caminho, eu poderia escolher esse caminho aqui, ó. Caminho B. Aí o que o vestibular vai perguntar? Sabendo que um gás pode sofrer duas transformações, A ou B, saindo do estado inicial para o estado final, podemos afirmar que o ΔU de A comparado com o ΔU de B, maior, menor ou igual. Pausa o vídeo e vê se você consegue demonstrar isso aí para mim. Bom, então vamos lá. Jacques, como é que eu vou saber quem sofreu maior variação de energia interna? Quer saber o que acontece com ΔU? Descubra o que acontece com ΔT. Olhando esse gráfico aqui, você saberia me dizer se a temperatura está aumentando ou diminuindo? Sem usar a equação, hein? Lembra das isotermas fantasmas quando eu falei da transformação isotérmica? Olha a técnica aqui, ó. Imagina uma hipérbole passando pelo estado inicial. Agora aqui um outro, pelo estado aqui intermediário, até chegar no estado final. Lembra que eu te mostrei lá na aula que quanto mais longe a hipérbole tiver da origem, maior é a temperatura? Então, esse cara aqui, no estado inicial, tem uma temperatura menor. E lá no estado final, tem uma temperatura maior. Jacques, e daí? Bom, eu já sei que a temperatura está aumentando. Se a temperatura aumenta, então a energia interna aumenta. Mas não é isso que eu perguntei para vocês. Eu quero saber quem sofre maior ΔU. Bom, vamos continuar. Se os dois gases, se as duas transformações saíram de um mesmo estado inicial, por exemplo, a uma temperatura de 300 Kelvin, e foi para 400 Kelvin, você concorda que as duas temperaturas aumentaram 100 graus Celsius? Ou seja, eu tenho aqui a mesma variação de temperatura para os dois gases. Logo, se a variação de temperatura de A é igual à variação de temperatura de B, então, qual é a conclusão? A variação da energia interna de A é igual à variação da energia interna de B. E olha que isso independe do trajeto ou do caminho termodinâmico seguido pelo gás. Então, essa atenção que eu coloquei aqui é fundamental você guardar. O que me interessa não é o caminho termodinâmico. O que me interessa é somente o estado inicial e o estado final. Então, vamos colocar a seguinte frase. Para uma mesma variação de temperatura, teremos a mesma variação da energia interna, independentemente do caminho termodinâmico seguido pelo gás. Esse é um assunto fundamental que você deve guardar.